pouquinho. Porque o que Deus tem para essa noite não é para você ficar sentado, não. Amém. Eu vou compartilhar algo da parte de Deus com você. Eu gosto de orar muito, irmãos, para saber de Deus o que Ele tem para vocês. Alguns eu nem os conheço, eu não sei como é o seu dia a dia, então eu não me arrisco vir aqui pregar algo que eu estudei para vocês. Eu tenho uma vida de estudo e estudo sempre. Mas eu não me arrisco vir aqui pregar algo que eu estudei simplesmente. Eu sempre busco no Senhor e falo, Pai, do que eles precisam? E sabe, irmãos, o Senhor falou comigo nessa manhã a respeito de uma palavra só. Alegria. Diga alegria. Isso é um dos marcos do nosso ministério, porque nós pregamos fé, nós pregamos amor, mas nós pregamos também alegria nesse lugar. Amém, irmãos? Mas eu quero começar, irmãos, do começo, falando sobre alegria. E eu quero começar com João 10:10. Você pode abrir sua Bíblia em João 10:10, por favor. João capítulo 10, versículo de número 10. Fica aí que a gente vai bagunçar. Tá bem aí? Glória a Deus. Glória a Deus. João 10:10. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Pastor, mas o senhor vai começar com alegria dessa forma, falando logo do ladrão. Entenda, irmãos, princípio básico. O diabo, ele está se esforçando muito para roubar de você a sua alegria. Amém? Eu compartilhei um pouco sobre isso lá no quarentenário, por esses dias, pouco antes da minha viagem. E eu fui lá no princípio, queridos, onde Deus criou o homem. Deus criou o homem e deu toda a terra para o homem. Diga, Deus me deu toda a terra e o domínio dela. Amém, irmãos? Então Deus fez o homem, você conhece bem a história. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quantas imagens de Deus nós temos aqui? E Deus deu domínio sobre toda a terra para o homem e disse, olha, você pode dominar sobre toda a terra e você pode comer do fruto de toda a terra. Eu só não quero que você conheça o mal. Aí eu vou traduzir essa palavra, eu não quero que você conheça a tristeza. Você está comigo nessa, sim ou não? Deus disse, eu não quero que você coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque uma pessoa que só conhece o bem, irmãos, não tem como ficar triste. Você está comigo, sim ou não? Não tem como ficar, irmãos, de cara fechada. Eu estou vendo uma igreja muito bonita aqui. A Bíblia diz que um coração alegre é que aformoseia o rosto. As maquiagens são só um detalhe, queridos. É um coração alegre que aformoseia o rosto. Não importa o quanto de maquiagem se coloca. Se você estiver triste, vai ser notório. Você entende isso? Se enche de maquiagem, é notório, irmãos, que o negócio não está bom. Mas quando você está alegre, você pode estar de cara lisa, acordar pela manhã, cabelo arrepiado, e o seu rosto vai estar belo, perfeito, porque você é alegre. Amém? Então o diabo, irmãos, nosso adversário, ele coloca algumas circunstâncias, algumas, adversidades, para quê? Para roubar de nós a nossa alegria. O diabo, irmãos, ele propõe situações para nos roubar a alegria. Percebe, irmãos, como é fácil, às vezes... É um filho, é um marido, é um amigo, é uma situação no trabalho, é uma situação financeira. O diabo, ele está sempre colocando situações para nos roubar a alegria. O pastor falou muito aqui sobre enfermidade. Deus curou pessoas hoje aqui já. Porque uma pessoa enferma não consegue estar alegre. A doença rouba a alegria. A dor rouba a alegria. Não é assim? Então o diabo, nosso adversário, ele não está brincando de ser diabo. Ele está em todo tempo levantando situações para roubar de mim e de você a alegria. Mas diga graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de celebrar, irmãos, a vitória de Cristo aqui hoje. Amém. Nós somos aqueles que já conhecem a verdade e nós celebramos a vitória do nosso Deus. Amém. Isaías no capítulo 61, a partir do versículo 1, coloca na tela para mim, por favor. Isaías 61 e versículo 1. A palavra do Senhor disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Estava falando a respeito de Cristo, amém? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Diga boas novas. Diga boas notícias.
Irmãos, boas notícias te traz alegria, sim ou não? Sim. Rapaz, vai dar certo. Só pode dar certo. A tua casa vai prosperar. A tua família vai prosperar. Você vai comer o melhor dessa terra. E no final de todas as coisas, você estará no céu com Ele para sempre. Boas notícias, não é, irmãos? Amém? Boas notícias. Olha, você já foi, nós vamos tocar bastante nisso nesse mês de abril. Você já foi livre do pecado, você já foi livre da miséria, você já foi livre da maldição, você já foi livre da morte. São boas notícias isso? Então ele foi ungido para pregoar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Diga, a tristeza foi embora. Aleluia, nós precisávamos dessa cura, irmãos. Havia uma insatisfação em nós que nós precisávamos dessa cura. Nós precisávamos ser resgatados dessa situação, irmãos. E ele foi enviado para libertar os quebrantados de coração. Amém? Prossigo. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, como se não bastasse, irmãos, encher-nos de todas as coisas boas, de todas as boas notícias, ainda existe o ano aceitável do Senhor. Está falando da sua volta. Nós estamos fazendo isso aqui até que Ele venha. Até que Ele venha, porque Ele vem. Amém? E a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Você fica feliz de saber que Deus enviou Jesus para consolar você? Amém. O Espírito Santo de Deus está em você para consolar você? Aleluia. Verso 3, por favor. E a pôr sobre os que estão na igreja evangélica, Verbo da Vida de Praia Grande. Sobre os que estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de planto. Pastor, que óleo é esse? De que óleo que a Bíblia fala? Irmãos, toda vez que a Bíblia fala do óleo, ela está falando sobre uma unção que foi derramada sobre você. O óleo da unção que desce sobre a cabeça de Arão, vai correndo toda a orla das suas vestes e vai pegando todo o corpo, irmãos, já nos alcançou. Esse óleo de alegria já nos alcançou. Aí o diabo vem com as suas informações, com as suas más notícias, dizendo não vai dar certo. O diabo levanta situações para envergonhar você, mas ele já perdeu porque ele já foi exposto à vergonha naquela cruz. Ele pensou que estava tudo bem, irmãos, mas Jesus Cristo já envergonhou ele, dizendo, eu venci você, eu venci a morte, e eu venci para que todos eles vencessem comigo. Jesus Cristo venceu todas as coisas, irmãos. Ele venceu a escassez. Porque quando aquele povo estava lá, todos com fome, ele disse, traz o que vocês têm. E houve multiplicação. Todos comeram e se fartaram. E você ainda fica preocupado, às vezes, com o que vai comer. Você fica preocupado com o dia de amanhã, como vai pagar suas contas. Mas ele já venceu isso por você. O seu amanhã já está garantido, fique tranquilo. Irmão, se você não tiver trabalho, se ninguém olhar para você, Deus levanta um corvo para trazer o contrafilé para você. Quantos gostam de contrafilé? Deus levanta, irmãos, e Ele vem trazer para você no biquinho assim, ó. Aleluia. Deus é bom. Não tem a ver, irmãos, não tem a ver com o corvo, não tem a ver com a multiplicação, tem a ver com você. Ele já fez por você. As situações continuam vindo, irmãos, mas os da fé permanecem no que Ele disse. Amém. Os da fé permanecem no que Ele disse. Houve um tempo, irmãos, em que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, porque o povo estava andando em desobediência, diante de muitos avisos de Deus. Olha, não façam isso, não façam isso, não façam isso. O povo ignorou e foi levado cativo para a Babilônia. Mas Deus ama tanto o seu povo, irmãos, que Ele preparou um ambiente para que aquele povo voltasse ao seu lugar, para que aquele povo voltasse à sua posição. E lá no livro de Neemias, irmãos, fala que depois que Esdras já havia construído o templo, Neemias agora já havia fechado os muros, eles promovem o quê? Uma assembleia no meio da praça.
E então Esdras começa a ler o livro da lei, Neemias capítulo 10, eu estou falando com você, capítulo 8, eu acho. Esdras começa a ler o livro da lei, irmãos. O povo começa a chorar porque ali acontece arrependimento daquelas obras mortas que foram feitas, as quais levaram eles à Babilônia e à escravidão. Mas Neemias levanta a voz e diz: ei, povo, se alegrem. Ei, povo, não chore mais, o tempo do choro acabou. Alegrem-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Aleluia. A Bíblia diz que Deus ri, irmãos, dos seus inimigos. Deus ri dos seus inimigos. Mas sabe, o diabo quer te ver chorando. Gostei dessa. Situações, irmãos, das quais você pensa que todos te abandonaram, mas Deus nunca te abandona. Situações das quais você pensa que todos estão contra você, irmãos, mas a Bíblia é muito clara. Ela diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e ela também diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Contra aquele que atua, irmãos, na desobediência, contra as hostes espirituais do mal. O diabo quer ver você triste, mas, como alguém já levantou a voz aí e disse, perdeu. O diabo perdeu, irmãos. Cristo já venceu por você. E nessa peleja você nem precisa mais pelejar, já foi ganha. Você não será envergonhado, porque o diabo já foi envergonhado no seu lugar. Você não ficará prostrado, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado em favor de você, para que você fosse feito a justiça de Deus. Você se alegra com isso? Irmãos, com o conhecimento que temos a respeito da palavra de Deus, você percebe que eu começo um versículo, você termina. Verbo da vida, irmão, se tem gente que conhece as escrituras, é aqui. Amém. Com o conhecimento que temos a respeito da palavra de Deus, irmãos, é para nós ficar feito barata, com as perninhas para cima, assim, gargalhando da cara do cão. Porque, de fato, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, mais do que vencedores. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz o quê? Alegrai-vos de vez em quando. Alegrai-vos só quando as coisas estão dando certo. Quando as pessoas alegram você, quando te trazem presentes, aí você se alegra. Alegrai-vos sempre, aonde, irmãos? No Senhor. Por quê? Porque no Senhor a tua vitória já está garantida. Porque no Senhor o resultado final, irmãos, é satisfatório. Às vezes você não entende os meios, você não entende o decorrer dos tempos, mas no Senhor o teu final já está garantido. E o teu final é sucesso absoluto. Já foi feito por Ele. Amém, irmãos? Neemias falou, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O Novo Testamento vem fortalecendo, Isaías veio fortalecendo isso, dizendo que quando ele viesse, óleo de alegria ia vir. No lugar de pranto, no lugar de um coração angustiado, óleo de alegria. Irmãos, você pode escolher ficar prostrado se quiser, mas essa não é a sua posição. Você é alegre. Você é alegre, porque a alegria já foi derramada em você. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, para capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Quantos sabem que caminho é esse? Estou falando, tem gente que lê Bíblia aqui. Tem gente cheia da palavra. Eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente, mas o mesmo Paulo escreve Atos 5:22 e diz, o fruto do Espírito é? E o segundo? Pronto.
Em Romanos, no capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória, é 17, ele diz que o amor de Deus é derramado. O amor de Deus é derramado. E você percebeu que está ligado? O amor e a alegria derramado em teu coração pelo Espírito Santo. Não fez uma colocação, irmãos? Abre lá em Romanos 5,17, por favor. Tomara que seja, porque senão fica feio para o pregador. Romanos 5,17. Ó, não é, tá vendo? É Romanos 5,5. Obrigado, Espírito Santo, você é bom. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus, diga derramado. Não foi e nem será derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou que nos foi entregue, ou que nos foi dado. Agora, junto com o amor de Deus, que é o fruto do Espírito que está em você, a alegria do Senhor é derramada em seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. Amém. Você me parece muito alegre com isso. A sua alegria está me contagiando, irmãos. Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, eu quero que você entenda que Deus não quer que você fique prostrado. Deus não quer que você fique entristecido e nem tome pessoas por seu inimigo. As pessoas não são. De repente, aquela pessoa, ou aquele cônjuge, ou aquele filho, ou aquela mãe, ou aquele pai, ele não esteja dando a você exatamente o que você espera dele. Mas sabe que Jesus superou todas as expectativas? A minha Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais abundante, além do que nós pedimos ou pensamos. Então, se alguém não supera as suas expectativas, Jesus Cristo já superou todas elas. E Ele derramou em você amor, alegria e paz. Amém, irmãos? Isso já está no nosso DNA, irmãos. A alegria já está no nosso DNA. Verbo da vida entende isso. E aqui você não vai perguntar: e aí, irmão, como é que está? Meu irmão, estou na luta. Na guerra, irmão. Estou na prova. Já passamos pela prova, irmãos. E Jesus tirou 10 para você. Aqui não tem espaço para tristeza, porque aqui o diabo já perdeu, porque nós já entendemos quem somos, o que temos e o que podemos nele. Por isso Paulo disse: alegrem-se sempre no Senhor. Quando nós falamos que domingo é culto de celebração, irmãos, não é para a gente vir aqui simplesmente para esperar o que vai acontecer. Mas aqueles que sabem quem são, eles fazem acontecer. Aleluia. Nós já sabemos quem somos, irmãos. Então não importa como esteja a sua situação hoje, não importa como você chegou aqui hoje, eu quero convidar você, com base nessa palavra, não no que eu estou falando, mas com base nessa palavra, a colocar o diabo de joelho, enquanto você dá uma gargalhada da cara dele. Irmãos, ele tentou matar você durante esses tempos. Ele tentou destruir famílias. Ele tentou trazer inimizade aonde pessoas não podiam se tocar. Mas ele perdeu de novo. Tentou contra a tua vida, perdeu. Tentou contra os teus relacionamentos, perdeu. Tentou contra a tua saúde, perdeu. É ou não é um coitado, irmãos? Não é para você ter dó dele, não. Pode tirar onda mesmo, que ele merece. Porque ele é mau desde o princípio, irmãos. Ele merece toda a vergonha dele. Não é sua. Às vezes ficamos tão preocupados com o que as pessoas estão pensando de nós, irmãos. Mas Cristo já amou você. E sabe o que Cristo pensa sobre você? Ei, eu morri por ela. Eu dei a minha vida por ela.
É o que Cristo pensa sobre você. E te colocou numa posição, o pastor Luciano falou aqui mais um pouquinho, rapaz, fazer o que mais ali em cima, depois que o Luciano passou por ali? O pastor Luciano falou aqui, irmãos, ele te colocou na posição de família de Deus. Família é muito legal, irmãos, eu tive família, e família cobre a família. Família auxilia a família. Não é assim? E quando se fala em família, se lembra do chefe da família, aquele pai, que ninguém pode tocar nas suas crias. Não é assim? Porque ele se levanta como um leão e diz, opa, no meu filho não. Agora, irmão, saber que eu sou da família de Deus e que Deus é o grande papai. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas não dá para ficar perdendo tempo pensando na minha vida financeira, se eu sei que a fonte é o meu pai e eu já estou garantido. Não dá para ficar perdendo tempo, irmãos, pensando, como diz Ana Paula Valadão, não tenho tempo para perder com ressentimento quando penso que ele me ama. Tu viu que eu não arrisquei cantar, né? Ainda mais puxar a voz da Ana Paula, sem chance. Mas não dá tempo para perder, irmãos. Cristo me amou. Ele amou você. Ele derramou sobre você alegria. De repente você não esteja ousado o suficiente. Nós vamos daqui a pouco dar a gargalhada da cara do cão. De repente você não esteja ousado o suficiente, mas eu quero convidar você a voltar. A dar aquelas gargalhadas. Eu quero convidar você, irmãos, a chegar na sua casa e dizer, ha, ha. Por que eu estou falando isso? Porque você conhece a sua vida pessoal e você sabe na onde que ele está querendo te afrontar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Só você está acreditando nisso. Irmãos, quando eu assumi essa igreja, eu orando ao Senhor e falando, Senhor, por onde é que eu começo? Eu sabia que essa igreja era muito mais avivada do que eu. Eu disse, pai, por onde é que eu começo? E o Senhor colocou no meu coração um seminário de Páscoa, para começar, que a gente assumiu em fevereiro. A Páscoa estava bem próxima. E o Senhor falou, começa por esse caminho. Então eu me propus no coração fazer isso. E aí nós já colocamos a proposta, a igreja pega rápido, porque vocês são sucesso. O Zé Roberto falou uma palavra que é muito minha. Ele disse assim, o segredo do meu sucesso é que Deus colocou do meu lado pessoas que são melhores do que eu. Isso me alegra demais, irmãos. E aí, por um ano não deu certo, outro ano não deu certo. Mas eu creio, esse ano vai acontecer. Mas às vezes a gente vai perguntando, e aí, como é que está as inscrições? Pastor, só tem 5. Eu digo, glória a Deus, nós vamos fazer um seminário de Páscoa com 5 pessoas. Aí pergunto, pastor, agora tem 14. Rapaz, 14 já vai ser um reteté só. Vai acontecer. Por quê? Porque o diabo quer chegar no nosso ouvido e dizer, rapaz, só você está nessa. Eu quero trazer, irmãos, mesmo aqui para a Baixada, uma cultura de conferências. Amém. Glória a Deus pelos 10 améns. Porque pelo menos 10 pessoas eu vou ter nas conferências. Eu quero trazer aqui para a Baixada uma cultura, irmãos, de fé sobrenatural. Aleluia. Eu sei que nós podemos, porque nós somos da família de Deus. Ele é a nossa fonte. Ele pode fazer as coisas acontecerem. Mas sabe, irmãos, às vezes o diabo ele vai colocar situações e ele vai, às vezes, eu digo que às vezes ele está sentado no seu ombro falando com você. Não deixe, irmão. Você já espantou mosca? Já fez mosca? Aquele pernilongo que fica no meio da noite no ouvido? Raul Seixas fez uma música sobre isso, dizendo, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, eu sou a mosca que pintou para lhe abusar. Eu sou a mosca que perturba o teu sono. Sabe de quem ele está falando, irmãos? É do cão mesmo. A mosca que perturba o seu sono. O diabo às vezes vem para perturbar o nosso sono. A gente tem que ser rápido para dizer, sai fora, mosca. E reconhecer que ele não passa disso. Porque maior é o que está em nós.
E aí, quando vier perturbar o sono, irmãos, o que você acha de passar uma madrugada dando risada? Ao invés de você levantar da cama e ficar de um lado para o outro, preocupado ou rolando na cama, no dia seguinte dor de cabeça, porque você não conseguiu dormir. Você pode até levantar para não acordar o vizinho. No meu caso, eu tenho um vizinho. Né? Eu levanto para não acordar o vizinho. Aí você vai até a sala e começa a caminhar e diabo, você já perdeu. Porque Cristo já fez por mim e vai dar certo e só pode dar certo, porque Ele vai na minha frente, Ele me cerca por detrás e por diante, e você se enche da palavra, e a palavra de Deus começa a encher você, e aí a alegria de Deus vai fortalecendo você, e de repente, irmãos, melhor veneno para mosca que tem. Não fique pensando em veneno para mosca, irmãos, veneno para pernilongo. Você já identificou quem é? Aí você começa a se alegrar em Deus e dizer, você perdeu. Amém? Diga, eu vou me alegrar. Sempre. Irmãos, é bíblico. Se alegre sempre no Senhor. Aí Paulo diz, outra vez eu digo, é Cristo falando, em verdade vos digo. Em verdade vos digo, Paulo diz, alegrai-vos sempre. Outra vez eu vou dizer a vocês, alegrai-vos. Irmãos, nós já somos mais do que vencedores e nós não podemos perder para o diabo nessa área. Não podemos ficar de canto, entristecido. Alguém um dia falou para mim que estava entristecido no ventre da mãe. Porque leu o texto errado, é entretecido. O texto de Salmo capítulo 139 é entretecido, não é entristecido não, irmãos. Amém? Se você já leu assim, tire isso da sua cabeça. Não, mas a gente já foi entristecido no ventre da mãe. Meu Deus do céu. Foge disso, irmãos. Por isso que nasceu chorando, né? Porque já foi entristecido no ventre da mãe, aí nasceu chorando. Nós já temos entendimento, amém, irmãos? Aleluia. Os que nascem no Senhor, a Bíblia diz que já nascem santos. Olha, o homem crente não separa da mulher incrédula, porque um é santificado pelo convívio do outro, e assim os filhos já nascem santos. Não é entristecido não, irmão, é santo que nasce. Amém. Aleluia. Pastor, por que você está pregando isso? Porque eu sei, irmãos, porque sei que nós precisamos expressar a nossa alegria em Deus. Expressar a nossa alegria de ser cristão, expressar a nossa alegria de ser um filho de Deus. Porque às vezes passa batido, irmãos. Às vezes você, por um momento, você se perde da sua localização. Você está localizado em alegria. Você está localizado no progresso. Você está localizado na vitória. Óleo de alegria. Unção de alegria. Amém. Como é um culto de celebração, eu vou deixar um tempo para você entregar o seu culto agora ao Senhor. Amém, irmãos? Você deve se alegrar com as suas vitórias, você deve se alegrar com as vitórias dos seus irmãos. Você deve se alegrar com o progresso da sua igreja. Você deve se alegrar com o progresso das outras igrejas. Amém, irmãos? Nós nos alegramos. Nós somos aqueles que estão alegres sempre. Sempre, sempre. Alguém pergunta, rapaz, não tem nada que te abate. Sabe, a única coisa que me abate, irmãos, é quando eu erro. Porque aí eu fico, rapaz, chateado comigo mesmo. Eu já passei desse nível. Como diz Ana Lúcia, que fala muitas vezes, essa roupa não cabe mais em mim. E mesmo assim eu insisti em vestir. Isso me deixa um pouquinho chateado. Mas logo me localizo, sou filho de Deus. Deus é rápido para nos perdoar, irmãos. Até quando você erra, Deus é rápido para te perdoar. Se eu cometer erro, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode ficar de pé? Aleluia. Vou pedir para você agora, sem o microfone, para que você